Bem-vindos mais uma vez a mais uma aula do Ciência Milenar Indiana. Hoje vamos falar sobre a previsão dos astrólogos védicos para os próximos 2 anos e sobre o que dizem os manuscritos mais antigos do mundo em detalhes, sobre o que nós estamos vivendo e sobre como podemos resolver, solucionar o enigmático momento que estamos atravessando. Vamos falar sobre o que está acontecendo agora e sobre quando este pesadelo vai acabar. Para começar, agradecemos a atenção e o interesse de todos e, principalmente, declaramos nossa eterna gratidão às almas autorrealizadas que nos abrem os significados da existência e indicam o caminho, as conclusões corretas sobre a realidade que nos circunda. Em sânscrito, Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Esta aula trará notícias boas e algumas notícias ruins. Porém, temos que nos lembrar que o real conhecimento é sempre algo positivo e útil. Sempre. Pois ele nos ajuda a tomar decisões que podem ser necessárias para o nosso bem-estar e para o nosso avanço espiritual. Recentemente, depois de um dos últimos posts do Ciência Milenar Indiana, eu fui procurado por um amigo que me disse: as pessoas precisam de otimismo e de esperança. E eu acredito que esse é o resultado profundo das aulas do nosso grupo de estudos para quem ouve com atenção. Nós trazemos conhecimento profundo e científico, informamos e também acalmamos as pessoas, como por exemplo na aula em que explicamos os exercícios de respiração que nos levam a um equilíbrio imediato e neutralizam completamente a ansiedade. Nós do Ciência Milenar Indiana acalmamos e tranquilizamos as pessoas dizendo coisas efetivas e não através de subterfúgios de um otimismo simplificador e infantil, que não quer enxergar a realidade. E eu expliquei ao meu amigo: se alguém está para atravessar a rua e não viu um carro a toda velocidade, não estaríamos sendo otimistas ao dizer pode ir, vai, pois aquele perigo é real. O pedestre precisa saber do carro. Há momentos em que temos que dizer cuidado e outros em que podemos afirmar que já está tudo bem novamente. Antes de começar a aula, vamos fazer uma rápida reflexão. A cultura dos antigos indianos é muitas vezes motivo de surpresa, incompreensão e até riso para os ocidentais. Os preceitos védicos aparecem inexplicáveis aos olhos de quem os observa do Ocidente, e às vezes até sem sentido. Os Vedas dizem que não devemos cumprimentar as pessoas com abraços, por exemplo, e os ocidentais acham isso tão estranho. Os Vedas afirmam que temos que nos lavar sempre que chegamos da rua, e as pessoas julgam isso um exagero. Os Vedas dizem que temos que nos treinar, nos policiar para não manipular ninguém e não contar mentiras. E os ocidentais levantam a sobrancelha quando ouvem esta frase. Eu pessoalmente várias vezes fui questionado a respeito de um costume que hoje não só parece óbvio e correto, como pode salvar milhares de vidas. Não abraçar pessoas sem motivo, ou não tocá-las, né, sem uma razão válida e coerente. Oh, você não abraça mais as pessoas? Que coisa absurda! É claro que eu abraço familiares queridos ou amigos extremamente íntimos. Em ocasiões onde isso surge, não é? Através da interação entre as pessoas. Mas qual seria a razão, no meu caso, por exemplo, não é?
de um palestrante que fala em público às vezes para mais de 100 pessoas, de abraçar, beijar e apertar a mão de um por um. Isso tornaria meu trabalho infinito e extremamente extenuante. Os Vedas desaconselham tais contatos se não são necessários, por vários motivos, higiênicos e sanitários, como hoje parece óbvio e lógico, e também energéticos e emocionais. Quando a gente escuta o lamento de uma pessoa que sofre, a gente também sente tristeza. Assim como ao abraçar pessoas que estão em outras frequências emocionais, nos conectamos com seus chakras, com seus níveis mentais, mais profundamente do que quando os ouvimos chorar, por exemplo. O corpo de cada um de nós é uma antena, e ao tocar alguém, nós transmitimos ou captamos vírus, bactérias, formas de pensamento, obsessores, diriam alguns. Isso às vezes pode atrapalhar inclusive o nosso sono ou os nossos planos cotidianos, pois às vezes nos sentimos deprimidos por ter tido um contato íntimo com quem estava nesse estado. É preciso às vezes meditar. Eu encontrei tal pessoa e 2 horas depois ou um dia depois estou me sentindo assim. Não é? Devemos perceber a realidade, observar, analisar a realidade. Esse é um dos significados da palavra meditação. O afeto se manifesta através de ações piedosas, de generosidade, de boas risadas, não é? De bons conselhos, e às vezes também de apertos de mão e de abraços, mas tudo tem uma medida e um porquê. Abraços não são coisas banais que se distribuem a desconhecidos, como ensinam os falsos mestres. Ou a pessoas cujo comportamento nós não conhecemos e que desaprovaríamos se conhecêssemos em detalhe. Abraçar alguém significa manifestar uma aliança muito profunda e íntima. Assim como é íntimo tocar a axila de alguém. De certa forma, no abraço, todas as partes dos nossos braços estão se encostando. Aquilo que parece difícil de entender para os ocidentais, na verdade torna-se óbvio quando temos a humildade de meditar sobre o que indicam os Vedas. A vida não é tão barata quanto a cultura ready-made, né? Plastificada dos dias de hoje quer nos fazer achar que ela seja. Os Vedas dizem que devemos tomar banho sempre que chegamos da rua, ou pelo menos depois que tenhamos estado em lugares como hospitais, velórios, ônibus, ou enfrentado multidões ou tocado em outras pessoas. Principalmente antes de cozinhar ou de manipular os objetos da cozinha. Exagero? Ponto de interrogação. A cozinha é considerada sagrada, segundo os védicos, e o alimento uma forma da misericórdia de Deus. O amor do Supremo que se transforma em sabor, né, para o nutrimento da nossa vida. Higiene nunca é demais. Os Vedas dizem que devemos usar sempre roupas limpas, lavadas, que isso nos traz inclusive bênçãos econômicas. E é fácil entender. Meditemos um pouco, raciocinemos sobre isso. Quem é que quer contratar pessoas cujas roupas cheiram mal? Os textos da antiga Índia afirmam que não devemos nos alimentar de animais, pois os animais são sagrados e que, portanto, nunca devem ser torturados ou assassinados para o nosso prazer. Isso traz problemas sociais e doenças. Mas os ocidentais continuam achando que os védicos são primitivos e não compreendem bem as coisas. Será? Pensem num outro fator. Se realmente nos treinássemos para não manipular as pessoas através de mentiras ou de qualquer outra estratégia, nos esforçando para agir com transparência e sinceridade, se ensinássemos isso às crianças e transformássemos esse comportamento num tópico da nossa cultura, não estaríamos lutando tanto, se fizéssemos isso, para entender quem está certo e quem está errado.
durante esta crise. A manipulação deve ser um tabu, algo proibido numa sociedade saudável. Isso impediria o proliferar de falsas notícias que tanto nos confundem nesse momento tenso e delicado. Se todas estas coisas e outras injunções védicas fossem praticadas com atenção, nós não estaríamos em meio ao tumulto que estamos atravessando agora. Mas o que está acontecendo agora? E quando vai acabar? Nós vamos começar a nossa análise num ponto muito importante. Já explicamos em outras aulas que a composição química dos planetas gera uma determinada radiação eletromagnética e que essa radiação, que pode ser, por exemplo, observada no Sol ou no cintilar das estrelas, essa radiação influencia os elementos materiais na Terra por um princípio que foi comprovado por cientistas e pesquisadores como Gauquelin e Collerstrom, como nós já explicamos na nossa aula O Poder da Astrologia. Essa emanação influencia nossas glândulas e, portanto, nossos hormônios e, por consequência, nossas ações, pois os hormônios nos empurram a agir desta ou daquela maneira. Já explicamos, por exemplo, que Júpiter propicia o aumento da oxitocina e que esse hormônio nos empurra, não é? Nos impulsiona em direção a ações generosas, positivas, de altruísmo, de caridade, de estudo, de compreensão profunda. Hoje em dia, as pessoas estão se perguntando se esta ou aquela informação é ou não é real. Mas eles se esquecem de lembrar que a reação dos seres humanos, e até a própria reação, depende dos astros. Portanto, se há uma predisposição ao medo, que vai ser maior ou menor dependendo da geometria original, não é? Que estes astros, que estas antenas de transmissão eletromagnética compunham no momento em que uma determinada pessoa nasceu, não é? Isso precisa ser calculado. Isso explica, por exemplo, os diferentes times dentro da realidade virtual que nós temos observado no momento. Outras pessoas, por exemplo, por conta da influência dos mesmos astros nos nossos hormônios, duvidam de tudo e, portanto, vão duvidar até de estatísticas matemáticas e provas circunstanciais. E assim por diante. Nós explicamos tudo isso na aula sobre astrologia. Explicamos que, por mais incrível que pareça, o homem é pilotado pelo Wi-Fi, pelo controle remoto das estrelas. Essa semana me perguntaram se eu sou um astrólogo. Eu vou repetir que não sou um cientista nem um astrólogo. Eu me formei em estudos culturais e literatura comparada, numa faculdade da Itália, e me dedico a estudar os Vedas hoje em dia. Eu poderia dizer que tenho um olhar ontológico, ou seja, em palavras simples, no Ciência Milenar Indiana nós tentamos fazer o resumo da ópera, explicar o fenômeno geral e às vezes podemos até derrapar em detalhes, mas o que nos importa é a compreensão do significado da existência e não determinar se tal documento foi assinado dia 4 de março de 1984 ou no dia 6 de março de 1984. O que nos interessa é o que tal documento significou para a vida humana. Esse é o nosso método. Eu estudo astrologia do ponto de vista filosófico. Minha análise se baseia no trabalho de astrólogos védicos e na colaboração intelectual com o astrólogo que realiza os mapas para o Ciência Milenar Indiana, dentre outras colaborações. Já falamos no começo da aula, não é, dos textos e dos comentários das almas autorrealizadas, como de Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami. Muito bem, para desvendar o mistério dos dias de hoje, para tentar entender o que está acontecendo, nós temos que nos perguntar aonde estão essas estrelas que irradiam os impulsos da vida neste momento, o que elas estão irradiando. Muito bem. Marte e Saturno se encontraram no último dia 31 em Capricórnio.
o que trouxe um yoga, uma aliança energética eletromagnética, que impulsiona conflitos, guerras, batalhas, acontecimentos negativos, ligados também ao fogo, a explosões, erupções, terremotos. Marte vai continuar onde está até o dia 5 de maio, portanto, incêndios, acidentes ligados a vulcões, ao uso de armas de fogo, podem continuar a acontecer com proeminência até essa data. Por outro lado, Júpiter, que é o planeta que irradia conhecimento, serenidade, felicidade, prosperidade, espiritualidade real, passou por um momento de tensão, por um grande obstáculo no final de 2019. Júpiter, Guru ou Brihaspati em sânscrito, é um astro que possui grande afinidade com o Sol, outro corpo celeste considerado benéfico por seus resultados. Nós não vamos entrar em detalhes ligados à astrologia, e sim dar um quadro geral. Muito bem, filosoficamente falando, o Sol é símbolo do conhecimento, daquilo que revela ao mundo os componentes da realidade, pois ele é a visão, além de ser o poder nutritivo, o rei santo, o perfeito guia, como diriam os védicos, do nosso firmamento. Em dezembro, o Sol estava formando uma forte conexão com Júpiter, conexão que se fortalecia por conta do fato que Júpiter estava em sua própria casa, ou seja, na constelação de Sagitário. Júpiter estava combusto por conta dessa relação com o Sol, como diriam os astrólogos. Os Vedas explicam que a realidade é personificada. Isso é muito importante entender. E que por isso nós temos personalidades, nós humanos. O infinito tem uma personalidade, e este é Deus, Krishna, Vishnu. O todo atraente, o sustentador das realidades. O universo tem outra, o Brahma, a Terra, a sua própria individualidade e assim por diante. Portanto, devemos compreender e meditar nos astros da mesma maneira. Vamos voltar a Júpiter em conexão com o Sol numa constelação onde ele é o regente, ou seja, onde as energias estão todas afinadas como num acorde musical e regidas pela sua emanação pessoal. Ali, nessa posição, ele foi obrigado a testemunhar um eclipse do próprio Sol. Como nós já explicamos em outras aulas, os Vedas esclarecem algo que pode surpreender a maioria. O eclipse solar é algo negativo, nós não deveríamos nos expor a admirar o eclipse, pois o Sol irradia bênçãos, energia, alimento. Quando essa radiação é interrompida dentro do nosso teatro material, isso corresponde a um sinal de grande problema. Os Vedas esclarecem que a ligação da Lua com o eclipse solar não é tão simples como imaginam os ocidentais. Esse é um outro ponto. O eclipse é fruto da passagem de um planeta invisível que ocupa um nó, uma espécie de cone de sombra, de área sombria que existe projetada dentro do cosmos. Tal formação também possui uma órbita, e apesar de ser invisível aos olhos humanos, ele é considerado um loka, um planeta, um groha, em sânscrito. Ele é invisível assim como é invisível o ar e a maioria dos gases, mas não por isso o ar não existe. Tal planeta chama-se Rahu, R-A-H-U. Rahu é descrito como a cabeça de um dragão maligno. Aqui eu peço que retomem o que explicamos na aula sobre astrologia, no nosso canal Ciência Milenar Indiana no YouTube, e que vocês se lembrem que os arquétipos do signo do touro, de peixes, do sagitário, não pertencem ao homem simplesmente, mas também à natureza, pois o homem pertence à natureza. E devemos lembrar que a natureza está subordinada ao universo, portanto esses arquétipos são realmente universais. Durante esse último eclipse solar, Júpiter foi afetado, pois ele estava combusto pela energia solar.
Me corrijam os astrólogos se eu estiver dizendo algo impreciso. E assim ele entrou na constelação inimiga de Capricórnio, uma constelação ligada ao materialismo, em outras palavras, uma zona do cosmos eletromagneticamente repelente para Júpiter, do ponto de vista energético. E ele entrou em Capricórnio logo depois, não é, de ter sofrido esta gigantesca, como definiu um astrólogo indiano, esta terrível humilhação. Não é? Ele, como o guru, né, da nossa fatia de existência, da nossa realidade, né, ter assistido o eclipse solar enquanto ele estava combusto dentro da própria constelação é algo extremamente dolorido, contrário às energias e às emanações deste astro tão benigno. E eu sinto muito, inclusive, ter que falar sobre isso, pois tal acontecimento é dolorido para mim pessoalmente por conta da minha compreensão, ainda que pequena, da importância de Júpiter no cosmos e por compreender de que maneira tal evento está relacionado com o que estamos atravessando e até com a minha vida pessoal. Muito bem. Mas aonde estão as outras estrelas? Os assim chamados nodos lunares, ou melhor, os planetas Rahu e Ketu, Ketu é a cauda desse dragão maligno, finalmente, é um finalmente não tão positivo quanto pareceria, não é? A palavra geralmente finalmente aparece numa frase quando chegamos a um ponto de alívio. Esse finalmente quer dizer algo diferente, quer dizer que depois de muito tempo se reconectaram dentro do cosmos, num alinhamento que envolve também a posição dos outros planetas. Este alinhamento chama-se Kala Sarpa Yoga, esta posição geométrica de Rahu e Ketu, chama-se Kala Sarpa Yoga. Segundo a original filosofia indiana, e mais uma vez vamos lembrar os ouvintes que o budismo é uma versão muito posterior e simplificada do conhecimento védico original, que a astrologia mesopotâmica deve suas origens à cultura indiana védica. Segundo a filosofia indiana, Rahu e Ketu representam então a cabeça e o corpo de uma entidade demoníaca, de uma influência negativa que propicia, que aumenta a ilusão, e que são separadas pelo próprio poder infinito. A sua reunificação no cosmos, por exemplo, neste momento, é algo bastante temido pelos astrólogos em geral. Por ser uma das posições planetárias mais extremas do zodíaco, ela causa um imenso impacto na vida dos indivíduos. Então, vamos meditar no que tudo isso pode estar significando. Em poucas palavras, os nodos lunares fecham, encurralam todos os outros planetas neste momento, nesta posição, num arco do céu, recompondo o corpo dessa serpente alada que dá o nome à conjunção. Kala Sarpa Yoga significa a posição geométrica onde novamente toma forma a serpente do tempo. Kala Sarpa significa serpente do tempo. Nesta posição, esses dois planetas malignos criam um campo de força, um escudo de magnetismo que vai anular a radiação positiva de todos os demais planetas que estão fechados num arco de 180 graus aproximadamente do outro lado da conexão do yoga entre Ketu e Rahu. Então imaginem esses dois planetas invisíveis, esses nodos lunares, conectados numa linha reta, encurralando todos os outros planetas do lado de lá, de uma linha imaginária ou de uma linha efetiva dentro do éter, dentro da geometria cósmica. Infelizmente, segundo a astrologia, tal fato
não indica o fim de uma ilusão, mas uma nova versão da mesma. E tem pessoas que vão dizer, mas eu não acho, eu sinto que tudo isso significa aquilo, não é? E eu gostaria de pensar desta maneira, ignorando, porém, o fato que desde que o cosmos existe, assim como nós o conhecemos, Rahu e Ketu trazem a duplicidade, e juntos eles representam o desejo de usurpar a posição divina, como explicam os Puranas. Esse yoga, como a gente já explicou, subjuga a influência positiva dos demais planetas. Isso indicaria que no final dos eventos que estamos presenciando, iremos parar em um segundo e mais profundo andar da ilusão material. Já falamos sobre inteligência artificial e manipulações de massa em outra aula. Agora nós vamos voltar aos planetas. Vamos falar sobre esta cena de guerra entre Marte e Saturno. Não é? Nós estamos dentro de Capricórnio agora com Marte, Saturno, Júpiter, sentindo-se, como disse um outro astrólogo indiano, como um menino perdido dentro do cosmos. Não é? A figura do mestre espiritual está atônita e ele é obrigado a assistir uma cena de guerra entre Marte e Saturno, não é? Na presença de Mercúrio, que é aquele que está difundindo esta... Mercúrio é o mensageiro, não é? O difusor. Então, esta energia, além de estar sob a influência de Kala Sarpa Yoga, da serpente do tempo, não é? Que bloqueia efeitos positivos, não é? Esta cena, este encontro, não é? Esta guerra entre Saturno, não é? O karma, a negatividade, o peso, e Marte, a guerra, o fogo, não é? A irritabilidade, não é? Estão sendo irradiadas para todo o cosmos através de Mercúrio. Muito bem. Segundo os astrólogos, Saturno vai sair vitorioso na guerra com Marte, o que revela que a vitória pertence à ilusão. Pois Marte luta por uma regeneração e, infelizmente, neste embate ele vai perder. E quem diz que ele vai perder? A maneira como os planetas vão se mover determina isso. Em resumo, a indicação de males mundiais. Rahu em Aquário indica a cabeça da serpente do tempo está em Aquário, Rahu está em Aquário. Isso indica a propagação de exageros, notícias falsas, manipulação, medo, falsidade ideológica e trapaça. Nós não estamos aqui no Ciência Milenar Indiana para dizer quem tem razão e quem não tem. Nós descrevemos a realidade do ponto de vista fenomênico. As conclusões ficarão na responsabilidade dos ouvintes. Elas serão mais nítidas quanto mais profundo for o processo espiritual que os ouvintes, que os alunos do Ciência Milenar Indiana realizam, ou menos em relação à quantidade de estudo, à quantidade de canto dos santos nomes, ao Ekadasi, etc. Isso faz com que a nossa percepção da realidade, com que a conclusão sobre a realidade dentro da nossa mente varie, seja mais ou menos nítida. É por isso que as pessoas estão brigando sobre o que está acontecendo, porque cada uma delas tem uma visão mental diferente, que é determinada por um nível de intoxicação, por um nível de insinceridade, por um nível de falta de compaixão em relação aos animais e aos demais, etc, etc. Enquanto as pessoas comuns buscam entretenimento neste momento e distração, os mais inteligentes buscarão conhecimento védico, educação real, substância científica. Não é? E eu repito, não há nada mais puro e mais elevado do que a cultura védica, dentro do panorama da civilização mundial. A aula Literatura e Espiritualidade explica como os Vedas podem ter esse tipo de conhecimento tão científico e profundo, não é? Eu sugiro a visão desta aula. Muito bem, a posição de Marte indica incêndios, erupções e guerras, não é? E também a probabilidade que diferentes grupos lutem pelo domínio da Terra. Isso é muito interessante, né? Segundo os astrólogos, mais do que dentro de uma pandemia, nós estamos dentro de uma guerra.
Nós estamos vivendo um conflito mundial. O Srimad Bhagavatam, no 9º canto, né, o Srimad Bhagavatam é considerado o Purana da devoção, o texto mais elevado da literatura védica, diz: verdadeiros demônios, sobre a superfície da terra, tomarão o poder em Kali Yuga, mas por ignorarem as corretas funções de um governo justo, entrarão em guerra entre si, facilitando a devoção dos buscadores sinceros. Nós já citamos esta frase em outras aulas. Isso é muito importante. Isso não significa que nós todos seremos automaticamente levados a uma vida espiritual. Isso significa que os buscadores sinceros, e o que significa sinceridade nós já explicamos em outras aulas, que os buscadores sinceros, que aqueles que não agem de acordo com o próprio benefício pessoal, aqueles que têm a coragem do conhecimento, né, que não se apegam a falsas verdades, que eles serão facilitados por conta do conflito durante a era em que nós estamos vivendo, a se dedicarem a Bhakti, ao processo devocional que nos une ao Supremo, ao Divino Casal Shri Shri Radha Krishna. Portanto, é possível que coroas, cetros, tronos, igrejas, impérios, produtoras, telecomunicações caiam durante os olhos de todos, sob pesadíssimas acusações. Nós veremos atritos, senhoras e senhores, reviravoltas impossíveis de serem imaginadas, principalmente para quem não compreendeu o mecanismo de funcionamento das diferentes raças e civilizações dentro do cosmos. Nós estamos explicando isso há muito tempo nas nossas aulas, não é? Aqueles alunos que se dedicam com atenção ao que é transmitido pelo nosso grupo de estudo terão mais chances de compreender do que estamos falando e de interpretar a realidade de maneira correta. É possível que testemunharemos o fim da mídia, assim como nós a conhecemos, e do espetáculo, assim como nós o conhecemos. Praticamente um curto-circuito na trama do teatro mundial. Não é isso que esta posição das estrelas está causando. Então nós veremos acusações graves a personalidades públicas. E eu vou repetir que não cabe à ciência milenar indiana dizer quem está certo ou errado. Na atual conjuntura, inclusive, este jogo é perigoso, pois nos distrai da prática espiritual. Nos envolver nos diferentes times, através dos quais a realidade foi quadriculada e dividida, isso rouba nossas energias e nos atira novamente em meio a este meio campo onde os diferentes times torcem para este ou para aquele lado, sem perceber que fazem parte da dramática cena do desespero humano. Esse braço de ferro, né, vai causar, e já está causando há alguns anos, uma divisão muito profunda na opinião pública. E que isso não nos cause medo, pois somos realmente entidades eternas, nós estamos realmente dentro de um sonho material. Este é um dos significados da realidade. Isso é muito importante. É muito importante fazermos o exercício que ensinamos nas primeiras aulas do nosso curso sobre o Bhagavad Gita. Eu não sou este corpo, eu sou a alma eterna, não é? Nós precisamos nos contar o conteúdo dos versos, dos mantras do Gita, dos Puranas, né, dos livros sagrados da literatura indiana. Nos ensinar o que eles realmente significam, repetindo estes versos em voz alta. Como é possível alguém que sabe que não é o corpo material ter medo de alguma coisa? Portanto, o quadro, de certa forma, é o de um surpreendente tipo de apocalipse. Um apocalipse
político, curiosamente, não é? Que é uma direta consequência da bipartição, não é? Da cisão da sociedade em dois grupos. Na aula O Poder da Inteligência nós falamos muito sobre isso, né? Sobre o fato de que ninguém pode dividir a sociedade em 4 fatias ou em 2 grupos e nós vamos governar para o grupo A e B e vocês governam para o grupo C e D. Isso não existe porque a sociedade é um corpo único. E as classes precisam ser harmonizadas em sua totalidade, não aniquiladas ou colocadas em guerra. Elas precisam ser consertadas por dentro. Então, dividir a sociedade em 2 grupos inevitavelmente causa o quê? Uma óbvia colisão entre esses 2 mesmos grupos no tempo. Se em qualquer lugar, se numa sala de aula, o professor dividir a turma em os que sentam para o lado da direita, os que sentam para o lado da esquerda, os meninos e as meninas, ele vai acirrar a competição entre esses grupos e às vezes criar conflitos. Não é? Talvez num ano letivo isso não seja perceptível, mas em 2, 3, 4, 5 mil anos de história, sim. Impossível esquecer da máxima romana divide et impera, não é? Dividir para imperar. Pois, além de criar 2 exércitos para cada coisa, para cada tema da sociedade, não é? Essa mentalidade separatista, né? Depois de destruir o ideal de uma ética única, pois a divisão em diversos grupos vai deixando a conclusão ética impossível, porque estes acreditam nisso, aqueles acreditam no oposto. Aí corta em outro tema, divide isso em mais 4 grupos, e estes acreditam nisso e naquilo, o outro acredita no vermelho e no amarelo, o outro acredita no azul e no roxo. Essa independência ética ligada a subgrupos que na verdade não existem, porque a humanidade é uma coisa só, vivendo diferentes karmas e diferentes personagens. Não é? Isso tudo vai destruir o ideal de uma ética única, a ética original dos sábios indianos. Então isso cria um efeito tremendo. E também existe o efeito contrário. Não é? Por exemplo, quando nós assistimos os diferentes grupos da sociedade, digamos assim, dos vértices da sociedade que se unem e concordam sobre algum tema, né, nós temos a impressão de estar diante da verdade, pois, os grandes inimigos estão todos dizendo que isso é assim, assim, assim. Então é porque eles nunca estão de acordo. Né? A verdade parece estar onde todos concordam, mas é aí que mora uma outra faceta da ilusão, uma forma ainda mais sofisticada da ilusão, infelizmente. Quando 2 grupos opostos concordam, eles nos dão essa impressão de realidade, mas há uma grande diferença entre a verdade, né, e o conchavo, senhores alunos do Ciência Milenar Indiana. Muito bem, estamos vivenciando uma curiosa forma de apocalipse das mídias sociais também, ou seja, algo que vai jogar suas influências no campo virtual, atingindo a mente humana através desta comunicação virtual. E isso está bem explicado com a posição de Rahu em Aquário. Um apocalipse sanitário, onde ninguém sabe o que é pior, se a doença ou a vacina, dependendo, né, das teorias que expõem as manipulações sociais, como a teoria da conspiração. Eu repito que nós fazemos uma análise epistemológica também da realidade, nós analisamos todos os fenômenos, sejam eles reais ou não. Aquilo que está na mente do homem faz parte da nossa realidade. Muito bem. A maneira como a humanidade é manipulada é realmente uma grande aula, uma lição de como nós não devemos viver. As pessoas perguntam por que existe o mal. Nós explicamos: o mal é a sombra do conhecimento. Não é? E como tudo na realidade é personificado, existem pessoas que vão interpretar estes papéis, os papéis sombrios da realidade material. E odiá-los ou apontá-los, dedurá-los, não é a solução.
Nós precisamos ter compaixão de quem ainda não compreendeu o que nós já compreendemos. Lembre-se sempre disso. Sem compaixão não há vida. Não há humanidade. Muito bem. Nós dizíamos que o mal é a maneira como nós não devemos agir. Nós vamos assistir também uma espécie de apocalipse hollywoodiano. Literalmente, a presença de Hollywood por trás e na frente das câmeras será muito forte nos próximos meses. Aqui na Índia, por exemplo, né, para dar uma boa notícia, em contrapartida do uso dessa palavra, apocalipse. Aqui na Índia eu convivo com vários russos que estudam a filosofia védica. Muitos deles me disseram que a Rússia passou por vários cataclismos econômicos e sociais e sempre sobreviveu. Portanto, mesmo do ponto de vista material, o medo não é a resposta. E alguém poderia justamente agora perguntar, mas para que tudo isso? O infinito é injusto? Tentem entender. De certa maneira, é como se o absoluto tivesse embaralhado as cartas. Todos os elementos que foram colocados em cima da mesa, criando diferentes possibilidades de interpretação. Quem vai entender o que agora? É o nome do teste que Vishnu está nos apresentando. Nós falamos muito sobre a palavra Siddhanta, não é? Ou Vedanta na cultura védica. Nós explicamos a diferença entre o Advaita Vedanta, que acredita que nós somos iguais a Deus, e o do Vedanta original, que é aquele que a ciência milenar indiana estuda e difunde, que diz que nós somos iguais a Deus em qualidade, mas diferentes em quantidade, que a diferença prevalece. Não é? Muito bem. O que significa Vedanta? Anta, Veda significa conhecimento. Anta significa conclusão. E este é o ponto principal da vida, da mente, de qualquer teste, não é? Bhaktisiddhanta, de novo a palavra anta, não é? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada dizia que a vida material nada mais é do que um teste espiritual a cada segundo, a cada minuto. Então, anta significa final, conclusão. Como é que você responde, o que você conclui sobre a realidade? Esse é o teste verdadeiro, sempre. Nós estamos sempre sendo chamados a agir, e com as nossas ações nós demonstramos que conclusão nós demos para tudo aquilo que nós estudamos, meditamos, observamos e aprendemos. A ação é o coroamento da nossa mente, da nossa consciência. Nós vamos agir assim porque acreditamos nisto. Então, o que está acontecendo? Essa grande confusão causa uma pergunta, uma tomada de posição. O que você acha que está acontecendo? Quem pode te salvar? O conhecimento espiritual ou fulano, beltrano ou cicrano? Esse é o teste que nós estamos, um gigantesco teste, esse é o gigantesco teste que nós estamos atravessando. Esse é o teste que a personalidade não material do Supremo, isso é muito importante, lembre-se que tudo aquilo que se manifesta dentro do universo material é ilusório e não é Deus, não é? A personalidade não material do Supremo está usando este momento histórico para filtrar as nossas consciências, para nos perguntar, chegando a este ponto da história humana, quem dá valor ao quê? Quem acredita no quê? Você realmente entendeu o Bhagavad Gita ou você está pronto para comprar qualquer filme de ficção científica que o futuro lhe forneça?
A saída não é esperar uma solução material, dizem os Vedas. A astrologia diz que essa virá com Vênus, é Vênus que trará a cura. Portanto, essa cura estará imbuída de luxúria, de paixão, de materialidade. A solução é sair através da porta da elevação espiritual, que se verifica através da ética, como nós já explicamos várias vezes, do comportamento perfeito, não é? Que inclui o canto, né, dos santos nomes e o processo explicado no Bhagavad Gita. E não depende das séries de TV, não depende de Star Trek nem de Star Wars, não é? Pois o Bhagavad Gita não está à venda. O Bhagavad Gita não pode ser suspenso, pois ele é a lei acima da ordem material. Eu ouso dizer às vezes que ele é o chip da inteligência, não é? Ele é o hard disk da perfeição que nós acoplamos ao nosso olhar em relação ao mundo. Um chip positivo. Muito bem. Aqueles que se lembrarem sempre disso vão atravessar esta confusão. A guerra de opiniões que está se levantando como uma onda avassaladora no horizonte. Alguém poderia dizer, mas por que o Gita e não a Bíblia, se na Bíblia lemos algo muito parecido com o que está acontecendo? E por que o Gita e não as profecias de Nostradamus, então? Que também repetem e apontam para o que está acontecendo. Tentem entender, a literatura védica é a única literatura que é filosofia e ciência ao mesmo tempo. Nostradamus não tem uma explicação eficiente sobre a nossa conexão eterna com Krishna e o fim da ilusão material, através do processo devocional puro. Isso só existe nesta literatura. E é fácil para Nostradamus fazer profecias. Assim como é fácil para alguém que trabalha na produção de uma novela descobrir o final da história antes do público sentado na plateia. Ele seria um profeta? Por exemplo, um rapaz combina com seu amigo que vai quebrar um vaso, não é? Para o amigo antes dizer para todo mundo, não é, que ouviremos o estilhaçar de um vidro no futuro. O rapaz finge que não escutou essa profecia. E quando finalmente ele joga o vaso no chão, o que nós obtemos? Oh, magic! Uma profecia perfeita. Somente o Gita nos explica como sair do ciclo de nascimentos e mortes. Como parar de ter que enfrentar este tipo de conflito, porque todo mundo que está vivo hoje ou que morreu há poucos dias enfrentou as revoluções de 17, de 32 no Brasil, ou a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, como meu pai, não é? Ou vai enfrentar agora um conflito. Isso faz parte da história, da realidade, não porque a guerra seja uma higienização do mundo. Não sejamos tolos ou futuristas a ponto de pensar que a morte das pessoas é algo positivo. Caso haja uma guerra. Ou quando há uma guerra. Mas porque os conflitos trazem à tona as nossas conclusões. Eles vão nos mostrar quem nós somos e mostrar também para Krishna no que nós acreditamos. Portanto, temos que entender o que diz o Bhagavad Gita. A saída é quebrar a ilusão que nos prende à matéria. Não existe outra, não existe outra, não existe outra. O canto dos santos nomes é o processo devocional. E ao mesmo tempo ele é a carta escondida que o Pipocalipse quer soterrar sobre os escombros desse circo colossal. Na verdade, pensem bem, não é? Qualquer pessoa que tenha um profundo conhecimento de astrologia saberia que a partir de tal eclipse, durante Kala Sarpa Yoga, seria ideal atear fogo à cortina do teatro.
pois as mentes humanas estariam predispostas, pela posição dos planetas, a sentir tudo o que estamos sentindo. Muito bem, antes das previsões para 2021, antes de enunciarmos os pontos positivos desse momento tão difícil, vamos passar rapidamente pelos mantras dos Puranas que descrevem a era que nós estamos atravessando, Kali Yuga. Muito bem, os manuscritos afirmam que a civilização humana degenera espiritualmente durante o passar do tempo. Em outra aula já explicamos que isso se encaixa com a lei da entropia. Na era em que estamos, observaremos, segundo os Vedas, um aumento da ignorância e, portanto, uma falência espiritual da maioria das pessoas. O crescimento não é conjunto, é individual. Cada um de nós responde individualmente depois do karma. A gente não desencarna todo mundo de mão dada. O processo que acontece para cada um de nós é específico e individual. Portanto, óbvio, se há uma falência espiritual da maioria, individualmente nós temos que lutar para o nosso sucesso, para o sucesso da nossa existência atual. Em Kali Yuga nós vamos observar também a manifestação de um hedonismo brutal, irracional. O colapso da perfeita estrutura social da antiga Índia, da sociedade bramínica. Um aumento da ganância e do materialismo excessivo, egotismo e erotismo irrestrito também são características de Kali Yuga. Aflições e males da mente e do corpo. Teomania, o desejo de pensarmos em nós mesmos como o próprio Deus, que muitas pessoas, inclusive com tanto de faculdade e diploma em sânscrito, prêmios, explicam às pessoas como se fosse algo real e possível. Já explicamos que as conclusões são ligadas às ações internas, não é? A inveja da personalidade do infinito causa essa ilusão fundamental. Muito bem. Quem conseguir fixar esses pontos em mente vai conseguir desviar com mais facilidade dos mirabolantes testes aos quais a humanidade será submetida. Algumas pessoas escrevem para o Ciência Milenária Indiana perguntando pelas datas de Kali Yuga. E, infelizmente, os falsos mestres têm a tendência de dizer para os seus discípulos aquilo que eles querem ouvir. Está acabando, já acabou. Não se preocupe. Tranquilizar a plateia é uma ótima técnica para vender mais ingressos. Portanto, eles afirmam que Kali Yuga está acabando. Há controvérsias, mas a maioria dos estudiosos concorda dizendo que Kali Yuga teria começado aproximadamente em 3102 antes da Era Comum. Alguns dão inclusive o dia e o horário. Vamos apresentar a vocês o cálculo do Surya Siddhanta, de um manual de astronomia védica. O Surya Siddhanta dá indicações de que à meia-noite do dia 18 de fevereiro de 3102 antes da era atual, Krishna teria abandonado a realidade material, e cuidado com as interpretações materiais sobre, entre aspas, a morte de Krishna. Não é? Ele abandona o mundo material também numa cena de teatro, para inclusive criar a dúvida que vai filtrar a mente dos tolos, não é? O infinito era ele pode ter morrido, como é possível? Não é? Quem são as princesas? Nós já explicamos que o significado é muito mais profundo do que os materialistas compreendem. As 16.000 princesas de Krishna são almas apaixonadas que alcançaram a perfeição em conexão, não é? Num casamento não material, puríssimo, espiritual com o Supremo. Então, cuidado com a interpretação da internet ou dos falsos mestres. Não é porque alguém mora na Índia
tem ashrams no mundo inteiro, porque seus discípulos cantam bhajans, cantam mantras no harmônio, que tal mestre, tal professor seja fidedigno. O Ciência Milenar Indiana não precisaria existir se assim fosse. Eu repito isso sempre, porque as pessoas acham que eu teria outros motivos para dizer esta frase, mas não tenho. O que eu mais desejo é que vocês possam condividir o conhecimento dos grandes santos. É claro que é preciso assistir às aulas em sequência e compreender primeiro o ABC para poder depois discutir a filosofia mais avançada. Não é? Recentemente eu perguntei quem quer avançar nos estudos. Em primeiro lugar, vocês precisam terminar de assistir às aulas abertas. É como se a mãe perguntasse quem quer mais doce, e às vezes os filhos que estão com o prato ainda cheio dissessem eu. A mãe responde, primeiro coma esse, se você tiver apetite, depois eu te dou mais, não é? Então, me perdoem a metáfora tão familiar e tão simplória, mas nós precisamos crescer passo a passo. Os alunos mais avançados, que já estudam conosco há mais tempo, escutam as mesmas aulas que eu escuto aqui na Índia. E é aqui que eu quero trazer todos vocês. Muito bem. Aryabhata, o matemático indiano, o famoso matemático indiano, também aponta para esta data. Ele afirma que terminou o seu livro no ano 3600 da Era de Kali, aos 23 anos. Portanto, ele estaria também falando de 18 de fevereiro de 3102 antes da Era Comum. Se estes cálculos estão corretos, nós estamos em Kali Yuga há 5.122 anos e quase 2 meses. Para quem quiser mais informações sobre como podemos entender este momento, essa era que parece tão estranha, sugerimos as aulas de perguntas e respostas que foram publicadas recentemente no grupo do Ciência Milenar Indiana e no nosso canal do YouTube, onde explicamos por que nós nascemos dentro desse período específico no tempo e no espaço. E também sugerimos a aula que trata exclusivamente deste assunto na nossa página do Facebook, que em breve será publicada também no YouTube. Muito bem. Religião, veracidade, limpeza, tolerância, misericórdia, duração da vida, força física e memória diminuirão dia após dia por conta da poderosa influência da Era de Kali, diz o Srimad Bhagavatam. Um lugar será considerado sagrado só por ter um grande reservatório de água. E os princípios éticos e espirituais serão observados apenas por uma questão de reputação. Os cidadãos sofrerão muito com frio, vento, calor, chuva e neve. Eles serão ainda mais atormentados por brigas, fome, sede, doenças e ansiedade severa. Isso foi escrito 5.000 anos atrás, colocado por escrito 5.000 anos atrás. As cidades serão dominadas por ladrões, os Vedas serão contaminados por interpretações especulativas de ateus, líderes políticos praticamente consumirão os cidadãos, e os chamados padres e intelectuais serão devotos de suas barrigas e de seus próprios genitais, dizem as profecias védicas. A posição espiritual de uma pessoa será determinada apenas de acordo com símbolos externos, e na mesma base, as pessoas ligadas a questões simbólicas e materiais mudarão de uma ordem espiritual para outra. Portanto, eu vou fazer um comentário agora. Igrejas, roupas, aviões, poderes milagrosos, né? Nada disso pode determinar o verdadeiro grau de consciência de alguém. A população acabou perdendo o parâmetro, ela perde o parâmetro em Kali Yuga, com o qual ela poderia reconhecer o avanço espiritual de alguém, portanto ela precisa dessas roupas, desses cetros, desses títulos, desses prêmios, das capas das revistas para identificar os líderes religiosos. Mas, na verdade, isso é uma ilusão de Kali Yuga. Não é porque alguém passeia na Enterprise ou porque apareceu num episódio de Star Trek que tal pessoa traz verdadeiro conhecimento.
Nós já falamos sobre o fato de que a tecnologia, na verdade, esconde o desejo de dominar a realidade material. E, por favor, vamos agora meditar na chegada dos europeus na América. Os índios trocaram um continente gigantesco por pedacinhos de espelho. Para quem nunca tinha visto vidro, um espelhinho era algo de outro mundo. O famoso Anhanguera, hoje nome de rodovias nacionais e praças, se fez adorar pelos índios como um deus por ter jogado combustível no lago e ter milagrosamente ateado fogo à água. O problema não está somente fora de nós, pois nós nos viciamos nessa tecnologia que nos dá poderes. Aqui está a nossa teomania individual. Mas poderes materiais ou poderes místicos não provam muita coisa. Nós já explicamos isso em outras aulas, que os dons de cura, por exemplo, não é? Que os poderes místicos sem Deus estão explicados nos Puranas, ou determinados pela posição dos planetas no nascimento. Ou são bênçãos materiais, meramente materiais, que são alcançadas com austeridades, penitências, yoga, espertezas, pactos com seres astrais, e isso não comprova um nível espiritual de ninguém, não é? Nem dos curandeiros, nem dos xamãs e nem dos super-heróis. As escrituras afirmam que nesta época, que em Kali Yuga, a religião ilusória será vista como verdadeira e a religião eterna será vista como falsa. O Dharma será visto como anti-Dharma e o anti-Dharma será visto como Dharma, dizem os Puranas. E algo surpreendente, com o avançar de Kali Yuga, os manuscritos védicos serão totalmente esquecidos. As escrituras também explicam que, em Kali Yuga, aqueles que permanecem imersos na ignorância consideram-se conscientes e muito iluminados. Tais pessoas se deixam guiar como cegos, liderados por outros cegos. É muito comum hoje em dia pessoas que têm Júpiter mal posicionado trabalharem como guias espirituais. É preciso humildade para avançar na matéria, independentemente do nosso benefício pessoal. As pessoas dizem, eu já sou abençoado, eu já tenho tudo o que eu quero, não preciso aprender de ninguém. Tudo é válido, tudo é positivo, não existe nada negativo. Nem o coronavírus. E o pior é que tem gente que diz que não. Mas quem é Kali? Já dissemos que Kali não é a deusa Kali, sim Kali Maharaj, uma personalidade masculina. Os Vedas descrevem, nos Puranas, em vários textos, personalidades demoníacas, como todos aqueles que querem usar o universo como se o universo fosse de sua propriedade. Muito bem. Nos Puranas nós podemos ler sobre Bali, Hiranyakashipu, Tarkashur e outros que têm sempre um comportamento similar. Dominar a matéria para serem adorados como se fossem o Supremo. Mas por quê? Porque alcançamos o conhecimento sem fim, descartando a ignorância em todas suas formas possíveis. E todos nós passamos por todos estes personagens do cosmos, não é? Para aquela alma que deseja ardentemente se sentar no trono do Absoluto, Krishna cria Kali Yuga, né, e permite que ele realize o seu desejo, para que, vida após vida, né, as entidades vivas enxerguem seus erros e os purifiquem, como no desfolhar de uma margarida, eliminando os erros que vão sendo cometidos encarnação após encarnação. Essa semana eu li no Facebook, não se preocupe. Deus vai curar o mundo. Senhoras e senhores, o que está acontecendo diz respeito ao nosso karma.
As nossas ações mergulhadas até o pescoço em crueldade, matança de animais inocentes, em manipulação do próximo, em egoísmo destilado quase. Né? Deus espera que nós nos tornemos perfeitos, e para isso ele se manifesta aqui como Chaitanya, não é? Como o avatar adorado de que nós falaremos numa próxima aula. Sim, ele é o nosso mestre, mas ele não é o nosso enfermeiro. Nós estamos nessa realidade material provisória não para sermos curados magicamente com uma série de milagres, né? Não para usufruir de sombra e água fresca em posições sempre confortáveis. Nós estamos aqui para aprender a descartar a ignorância, a parar de agir de maneira equivocada. Meditem sobre esse aspecto, em relação à alimentação, em relação à reação que nós temos emocional quando ficamos irritados ou quando somos contrariados. Não é? Nós estamos aqui para parar de agir como nós agíamos antes. É por isso que nós nascemos e morremos sucessivamente. Tudo o que acontece nos purifica, porém, essa é uma ótima notícia. Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, o autor do Tesouro Oculto do Doce Absoluto, não é? Uma das traduções perfeitas do Gita em português que eu aconselho sempre aos alunos. Tem uma frase famosa: tudo é favorável a Bhakti, ou seja, tudo é favorável à devoção verdadeira. Porém, isso não significa que tudo é confortável, segundo o próprio Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj. Assim como crianças, nós já explicamos isso, nós aprendemos tanto com carinhos e beijos, quanto como com broncas e beliscões às vezes. Portanto, nós não devemos pensar que o vírus é bonzinho em si, pois ele é uma manifestação do karma negativo. Porém, ele pode ser vivido como uma oportunidade. Porém, para tanto, nós precisamos aplicar o conhecimento espiritual cientificamente, cotidianamente. Caso contrário, nós estaremos novamente agindo com um otimismo infantil. Todos os acontecimentos podem ser vividos para o nosso crescimento espiritual, se e somente se nós agirmos de acordo com o conteúdo das Escrituras e nos aproximarmos conscientemente do conhecimento original. A cada resolução, a cada ação, a cada resposta para os testes desta realidade material. Nem todos têm uma próxima encarnação melhor do que a atual. Isso não é um fato, não é verdade o que dizem muitos, que nós crescemos por osmose, que nós vamos evoluindo simplesmente porque nós estamos no carrinho do parque de diversões do cosmos. Há entidades vivas que nascem em níveis onde não se vê o sol. Isso é como uma marcha ré. Sem dúvida, tudo é um estágio de purificação. Mas nós temos sempre dois caminhos, isso é muito importante entender. O que vai mais rápido em direção ao Supremo e o que vai mais devagar. Esse que vai mais devagar, às vezes vai na direção oposta, infelizmente. Nós temos que encarar isso. Muito bem. Vamos voltar às datas das previsões agora. Segundo os astrólogos védicos, no final de abril diminuirá a tensão excessiva que nós estamos vivendo agora. A astrologia diz também que dia 30 de junho, Júpiter vai voltar para Sagitário. Por alguns meses num movimento retrógrado, numa marcha ré relativa à geometria da sua órbita benigna. Portanto, teremos um alívio que vai durar até novembro e dezembro. Setembro será um mês muito mais leve, segundo setembro de 2020, será um mês mais leve, talvez o mês mais suave do ano, segundo a astrologia.
A partir de dezembro de 2020, Júpiter volta para uma posição desconfortável, o que vai, infelizmente, gerar desconforto aqui na Terra. Segundo alguns astrólogos, isso não é a minha opinião e muito menos o meu desejo. Eu desejaria que nada disso estivesse acontecendo, mas eu também estou preso dentro da máquina de purificação material chamada universo. Segundo alguns astrólogos, a partir do dia 20 de dezembro, Júpiter vai voltar para uma posição desconfortável dentro de Capricórnio, e um desconforto ainda maior do que estamos vivendo se manifestará, no qual nós veremos mais conflitos, que poderão ter consequências tremendas, devastadoras do ponto de vista econômico. Infelizmente é o que dizem os que estudam as estrelas e suas influências na realidade material. Os astrólogos também afirmam que teremos um momento mais suave nos meses de fevereiro e março de 2021. Muito bem. Já explicamos que, diante de desconforto, o homem tem a capacidade de se adaptar. De alguma maneira, nós nos adaptaremos a este período de desconforto que durará somente um ano. Alguém diria, nossa, tudo isso, eu fiquei surpreso, pois, sabendo das previsões védicas, eu sabia que existiria um momento de grande conflito. Na minha mente, eu orava para que ele não fosse muito maior do que 3 ou 4 anos. Graças à misericórdia do Supremo, o problema que está no horizonte vai durar de dezembro de 2020 a novembro de 2021. Nós teremos um ano difícil, porém, ele será uma oportunidade para que os buscadores sinceros alcancem Bhakti Yoga, realizem o processo do Bhagavad Gita. E esta é, portanto, uma grande oportunidade, imensa oportunidade para estudarmos, cantarmos os santos nomes, fazermos nossos ekadasis e nos concentrarmos neste conhecimento e nas ações relativas à devoção. Depois desse circo imenso do festival de inauspiciosidades que nós veremos, não é? Caso uma nova fase, uma nova era se instaure e ela nos leve para uma nova bolha de ilusões cheias de reprogramações que nos afastem do conhecimento relativo à filosofia eterna, teremos que ter paciência, compaixão com aqueles que se deixarão aprisionar por estas versões da realidade, pois não é possível lutar contra algo que está acontecendo. Não é? A realidade também é um teste de paciência, de compaixão, não é? De suportação, de tolerância e de bom senso. Muito bem. Como já explicamos, acreditar ou não vai depender do nível de consciência, e esse nível de consciência depende das ações das pessoas no dia a dia. Isso significa necessariamente que quem age de maneira imperfeita vai escolher acreditar na imperfeição, automaticamente. Isso vai brotar no seu coração. Vai achar que tudo foi resolvido como num passe de mágicas, pois a boa notícia é que, sim, imediatamente após este famoso novembro de 2021, soluções materiais serão distribuídas para a população mundial. E nós teremos um grande alívio do ponto de vista material. Porém, o Ciência Milenária Indiana tem dito em várias aulas de que adianta consertar a matéria se nós nos afastamos de Deus. Estamos dentro de um diferente andar da ilusão. Entendem isso? Muito bem. É claro que existirá o alívio do desconforto. Ao mesmo tempo em que existe também a consciência em relação a Shri Krishna, naqueles que alcançaram este patamar.
Talvez para quem até agora não conseguiu entender o que está acontecendo, fique tudo ainda menos fácil a partir de então. Mas eu repito que não é nem o circo, nem a veemência dos eventos, nem a catastrófica proporção da coisa, nem o testemunho de grandes personalidades públicas que possam assumir ou negar culpas e responsabilidades no teatro do mundo, nem a opinião dos super-heróis da Marvel ou dos marcianos. Nada disso influi sobre a realidade eterna. Chegando ao final da aula, qual o conselho do Ciência Milenar Indiana? Ações práticas que nos levem a uma vida mais próxima da natureza. Um cuidado com relação à agricultura. É importantíssimo que a agricultura se mantenha ativa, independentemente do medo deste ou daquele. A agricultura não pode ser bloqueada por completo, pois a nossa imunidade depende de alimentos saudáveis e frescos, orgânicos de preferência. A agricultura é a saúde da sociedade, ela é o nosso efetivo dom de cura natural, que não precisa de pactos com as entidades do além. Ela é quem traz riqueza à civilização. É a agricultura quem distribui as bênçãos do amor da pessoa do infinito para os nossos organismos no dia a dia. Ela é a realidade, pois ela é a nossa relação de carinho, de dependência afetiva, de toque, né, das mãos na terra. De certa maneira, esse embate toca o tópico que nós já descrevemos tanto nesta aula como em outras aulas, a batalha entre a tecnologia e a natureza. Plantar, cultivar, cuidar do pomar, de hortas caseiras em vaso ou hortas verticais, hortas comunitárias, tudo isso será tanto terapêutico quanto fundamental durante o ano de 2021. Portanto, Ciência Milenar Indiana pede que seus alunos se aproximem de uma vida próxima ao campo e à natureza, pois ela garante inclusive o espaço e o modo com o qual podemos aprender sobre Krishna. Em sânscrito, o nosso mundo se chama Prithvidevi, a divindade que nos dá a oportunidade de amar a Deus. Nosso sonho, o sonho do Ciência Milenar Indiana, seria um dia construir uma ecovila, um ashram, onde viver em comunhão com a natureza, junto aos alunos que desejassem compartilhar dessa experiência. Nós estaremos à mercê da misericórdia de Chaitanya Deva, a última manifestação da inteligência infinita no nosso mundo material. Em breve faremos uma aula sobre ele. Neste ano de 2021, aqueles que estarão próximos da Terra, do campo, da realidade, vão superar mais facilmente os obstáculos e os testes que seremos chamados a responder. O Ciência Milenar Indiana respeita todas as escolhas religiosas, ao mesmo tempo em que aponta para uma linha filosófica que privilegia a ética sobre qualquer outra coisa, o comportamento. O mestre espiritual não é aquele que cura ou aquele que voa ou aquele que tem mais tecnologia. Ele é aquele que no dia a dia tem o comportamento mais elevado. Isso não significa que podemos nos permitir uma visão simplista sobre o futuro. Nós não temos nada contra os personagens da nova era, nem contra seus adeptos. Nós queremos o bem de todos. Simplesmente acreditamos que sem ética não poderíamos sair do lugar. Há alunos do CMI que entendem, do Ciência Milenar Indiana, que entendem as minhas palavras ao contrário, que reinterpretam o que estamos dizendo a seu gosto. Eu não estou falando das pessoas que me escreveram, estou dizendo em geral. Às vezes eu noto que as pessoas publicam uma aula do Ciência Milenar Indiana e comentam coisas que são contrárias. É difícil entender
com precisão o processo e as explicações se nós não nos purificamos, se não fazemos o Ekadasi, etc, etc. Há pessoas que vão acreditar que as nossas conclusões são o contrário do que nós estamos dizendo. Porque, como já explicamos, a conclusão sobre a realidade depende da mente, do nível prático, das ações de cada um. As ações determinam a mente, o que comemos, o que bebemos, como falamos, quanto conseguimos agir sem calcular nosso próprio benefício, quantos ekadasis fizemos, quantos nos dedicamos ao Mahamantra. Tudo isso determina a pureza do nosso olhar, da nossa conclusão. Não há como sobreviver sem nos tornarmos videntes da verdade. Esse é o processo, esse é o convite que Krishna nos faz no Gita, que o Avatar Dourado reforça e explica em profundidade. Ética, a purificação dos princípios de compaixão, o Mahamantra, o recitar dos santos nomes, não há outro caminho, dizem as Escrituras, e essa é a boa notícia de Kali Yuga, pois é simples o caminho, senhoras e senhores. Estamos falando de recitar mantras, de purificar as nossas zonas obscuras, de agir com sinceridade e tentar controlar a ira. O processo é lindíssimo. De nos alimentarmos com compaixão. O olhar sobre a realidade cada vez mais vai depender da purificação de cada um. Este é o futuro. E essa purificação, como nós acabamos de explicar, não é algo abstrato. Assim como esse nosso cinematográfico apocalipse também não é. Eu oro para que todos vocês possam compreender o jogo sutil entre a matéria e o espírito. Para tanto, seguindo os passos de Shyamdas Babaji, eu repito as palavras de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Reverter a maré da ilusão e redirecionar as energias humanas para a fonte eterna é o dever aparentemente desagradável dos seguidores de Krishna Chaitanya, o Avatar Dourado. Ele diz aparentemente desagradável, por isso muitas pessoas contestam a nossa maneira pontual de dizer isto está correto e aquilo não está. Aquilo ainda é imperfeito. Vou repetir a citação. Reverter a maré da ilusão e redirecionar as energias humanas para a fonte eterna é o dever aparentemente desagradável dos seguidores de Krishna Chaitanya, o Avatar Dourado. Conduzir nossos semelhantes para longe dos encantos da terrível feiticeira, da ilusão material, em direção à transcendência, é a nossa verdadeira missão. Sob o feitiço de Maya, muitos enchem o céu e a terra com seus protestos barulhentos, dirigidos até contra nossos esforços. Mas ainda assim, explicaremos o néctar espiritual para todos. Mesmo que nosso texto seja contrário à corrente de pensamento das pessoas religiosas ou pseudo-religiosas deste mundo. Embora o conhecimento eterno esteja escondido e seja tão puro que é difícil entendê-lo sozinho, temos que explicar a todos que a matéria é como uma terra estrangeira e que temos que voltar nossa atenção ao infinito. Obrigado a todos pela atenção. Jaya Prabhupada, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanande Haribol.